No vídeo de hoje, família, a gente comenta sobre o que instituições chinesas estão fazendo por debaixo dos panos, enquanto o Bitcoin segue lateralizando nessa faixa de 27, 28 mil dólares. Falamos também da perda do poder do capital, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, trazendo aqui linhas gráficas para auxiliar a gente. E, é claro, fala também de uma decisão negativa para a SEC, que é positiva para o mercado cripto, fechando também sobre um parecer em relação ao mês de outubro, em um ano pré-halving. Tudo isso logo após a vinheta, eu te encontro já já. Bom, família, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, caso você não me conheça, e é muito importante, caso você já conheça o trabalho aqui na Liga, já deixa aquele like logo de início. Ajuda e muito a gente a espalhar a nossa palavra aqui pelo YouTube. Além disso, se é o seu primeiro vídeo, considere se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, todos os fatos importantes que acontecem no mercado cripto e que vão impactar a sua vida muito mais daqui para frente. Bom, família, introduzindo aqui o primeiro ponto, sem entrar na matéria especificamente, é legal a gente entender como é que era a política da China e qual é a diferença entre China e Hong Kong. De maneira muito simples, é como se Hong Kong fosse uma capital capitalista do lado oriental de um país. Inclusive, quando a gente fala de liberdade, essa liberdade ela vem aí entre aspas, tá? E a China, de maneira geral, ela teve uma política muito repressora em relação às criptomoedas. Eu estou aqui com o ChatGPT para me auxiliar nesses dados, na composição desses dados de uma maneira aqui mais resumida, né? Então, família, o primeiro ponto aqui, caso vocês queiram usar isso para qualquer tema, tá? É importante a gente lembrar que o dado dele vem só até setembro de 2021, do ChatGPT. Mas aqui eu pedi para ele estudar todos os dados que ele tinha em relação à China e como ela se relacionava com o mercado cripto. E aí, basicamente, a gente só tem aqui pontos negativos, né? Bullet points negativos. O banimento ali do cryptocurrency trading, ou seja, da troca, da compra e venda de criptomoedas lá em setembro de 2017. Teve o ICO, que foi proibido, que era o lançamento de novas criptos. Eles têm desenvolvido a sua CBDC, né, para ter um maior controle. E quando a gente fala de capital de governo, né, ou moedas de governo, melhor dizendo, dentro de blockchain, a gente está falando de um outro nível de vigilância, ainda mais quando a gente se refere a blockchain, né, possível da CBDC chinesa. Até por isso, nesse quarto ponto, você pode ver que eles suportam a tecnologia da blockchain e não só a tecnologia da blockchain, a gente tem também Hong Kong abraçando a Web3, trazendo novidades em termos ali de desenvolvimento de estrutura desse setor. Nesse resumo, a gente tem também que a China, né, há um tempo atrás, há uns anos atrás, ela era ali capital de mineração de Bitcoin, depois teve posteriormente ali um banimento de mineração. Aqui a gente fala do desenvolvimento das regulamentações lá. E quando a gente fala de regulamentação, a gente fala de controle também social. E aqui eles trazem nesse resumo. Eu até pedi para trazer aqui uma tradução em português, que vocês podem fazer, inclusive, tá? Só pedir para traduzir para português do Brasil, para não ter ali aquelas diferenças da língua portuguesa de Portugal. Mas eu não mostrei aqui a tradução porque eu já estava traduzindo simultaneamente para vocês, mas só mostrando que vocês podem utilizar esse recurso no benefício de vocês, seja para estudar ali uma criptomoeda, para trazer algum dado ou informação de mercado resumida, é muito legal. Então, esse sétimo ponto, ele resume, ele fecha aí com a questão da censura nas mídias sociais chinesas. E aí, em contrapartida, a gente tem essa notícia aqui do dia 2 de outubro de 2023, mostrando que os mercados OTC, para quem não sabe, são mercados que instituições compram e não compram ali diretamente numa exchange. Então, os mercados OTC de Hong Kong e da China permanecem ativos apesar do inverno criptográfico. O que isso quer dizer? Apesar desse momento ali macro, principalmente voltado ali para o mercado cripto, excluindo o Bitcoin, né, que tem performado melhor desde da sua formação de fundo, mas de maneira geral, criptomoedas é um tema hoje bem controverso, bem criticado. A gente não está numa bull run, a gente não está num verão cripto. Ainda assim, o que essa matéria diz é que Hong Kong domina grandes transações institucionais de criptografia em comparação com outras regiões asiáticas. Seus dados mostram que 46,8% das negociações anuais de criptomoedas em Hong Kong foram transações institucionais superiores a 10 milhões de dólares, enquanto as negociações no varejo, abaixo de 10 mil dólares, representam apenas 4% do volume da cidade. Então, por isso que eu botei logo na capa desse vídeo
que gigantes, ou seja, grandes baleias, pessoas que jogam sério nesse mercado ali, um volume grande, seguem comprando o Bitcoin. E aí eu até não lembro se eu botei na capa, mas é uma coisa que as pessoas questionam: por que que o preço não tem variação, né? Por que que o preço do Bitcoin não está subindo enquanto a gente está tendo compras aí superiores a 10 milhões de dólares? A grande questão, quando essas instituições compram Bitcoin, elas compram nesses tal mercados OTC, que aí você tem a possibilidade, sendo uma grande instituição, de comprar um grande volume de Bitcoin sem que você tenha ali uma grande volatilidade de preço, que é o que aconteceria se essas instituições fossem comprar grandes volumes em exchanges de camarõezinhos. E família, por fim, é muito interessante, né, muito importante, é mais do que interessante, que a gente observe o que as grandes instituições estão fazendo. Aí eu destacaria não só o ponto ali de potencial de crescimento desse mercado do Bitcoin, de valorização de preço, mas também o fato do grande controle chinês com a entrada de CBDCs, né, principalmente falando ali de uma moeda governamental da China dentro de blockchain, eu também já observo ali um certo escoamento de capital, uma certa proteção de capital, e é a melhor alternativa que essas pessoas ou instituições têm na tentativa de proteger o seu capital desse grande controle. Bom, família, enquanto a gente entra aqui na segunda pauta, ainda falando de dinheiro, a gente observa no mundo, tá, essa desvalorização do poder que o capital tem em relação ao dólar. Isso que é o mais preocupante. Não é um gráfico ali, não é uma análise que traz ali o bolívar venezuelano em comparação com o Bitcoin, mas sim com o dólar. E por que que eu fico tão preocupado dessa comparação ser com o dólar? Porque o próprio dólar, nos últimos 10 anos, tá, ele se desvalorizou algo em torno de 50%. E isso é algo que eu já tinha comentado aqui no canal, trazendo inclusive esse gráfico que a gente está vendo aqui do The Rational Root, é esse que eu trago aqui, desculpa, no TradingView, e que mostra que durante muito tempo, aqui desde 2002 basicamente, mas até antes, a gente ia seguindo basicamente uma linha reta aqui de impressão. Quando chega em março de 2020, a gente faz essa parábola, que é um momento chave na história para explicar o porquê dessa grande inflação que a gente viveu aí nos últimos tempos, dessa crise inflacionária que a gente viveu. Acho legal destacar também que quando eu fiz esse desenho, né, quando eu estava fazendo esses estudos, eu trouxe aqui duas curvas de possibilidade de regressão que a gente poderia seguir, uma mais acelerada, tá, no retorno ali da estabilização dessa linha de impressão que a gente ia vivendo aí durante anos, e uma outra um pouco mais lenta, em que a gente tem uma diminuição da impressão um pouco mais retardada. E, aparentemente, família, a gente vem seguindo esse plano aqui de controle mais regrado da economia, ou seja, muito possivelmente a gente vai voltar a imprimir dinheiro, na minha opinião, né, porque eu acho que é uma questão de tempo, possivelmente em 2024. Dito isso, voltando aqui para essa tabelinha, eu te pergunto, será que é só Zimbábue? Será que é só El Salvador que precisam de Bitcoin? Ou quem sabe os chineses por conta da repressão do governo? Eu diria que o mundo precisa de Bitcoin. Isso é o que me chama mais atenção nesse gráfico, porque independente, tá, de qual país você esteja falando, o nosso par de comparação é o dólar e o governo americano ele não está muito preocupado ali em manter o poder de compra ali do seu capital, né, da sua moeda, porque no final das contas eles podem imprimir um pouco mais e distribuir a dívida pelo mundo. E aí, família, mantendo o assunto nos Estados Unidos, a gente teve uma decisão muito positiva ali para o mercado cripto, que foi a negativa, tá, do juiz em relação ao pedido de apelação que a SEC fez em relação ao caso com a Ripple, tá? E a gente sabe, né, como eu vinha comentando também ao longo do ano, que essa decisão é uma decisão muito importante ali para o mercado cripto em geral. O Bitcoin ele já está, de certa forma, a salvo, mas quando a gente tem essa decisão a favor da Ripple, a gente tem também, de certa forma, uma proteção de 99%, 97% ali de outros criptoativos que seguiram uma diretriz muito próxima de lançamento ali em termos de ICO, e isso faz com que a gente tenha um precedente jurídico. Resumindo, a SEC não vai poder, ainda mais com essa negativa, ir atrás de outros criptoativos, ir atrás, por exemplo, ali de uma Matic, né, que também tinha sido comentada como uma possível security por Gary Gensler. E antes, família, de falar da última carteira
cartada que eu acredito que a SEC possa ter com o mercado cripto, eu já te lembro que todos os nossos benefícios aqui da Liga estão no nosso Linktree, tá? Seja o Plano B, nosso curso reformulado, todo ano a gente traz mais conteúdo, afinal, é um mercado que está em constante atualização e por isso nosso curso também é necessário que a gente atualize. Temos também a Bybit, que é a nossa parceira para alavancagem e compra spot. Se você está pensando em ingressar, em fazer suas primeiras operações no mercado cripto, considere a Bybit, que é a nossa parceira aqui da Liga. E o clube de membros também reformulado, com muito mais troca. É um lugar ideal para você ter mais eficiência nos seus estudos e poder também compartilhar ali os seus pensamentos com outras pessoas que estão com o mesmo intuito que você. Bom, família, e adentrando aqui o mês de outubro, esse gráficozinho que eu trago aqui, análise mensal, né, que eu falo bastante de anos pré-halving, a gente teve a surpresa de um setembro verde, tá? Isso foi positivo, obviamente, né? Ninguém quer o preço despencando, mas a grande questão é que com esse setembro verde e também com a grande possibilidade que a gente tem de outubro ser verde por uma questão histórica, aí você vai falar, tudo bem, mas setembro poderia ser vermelho também por uma questão histórica e não foi. É verdade, mas não é porque aqui em setembro a menor probabilidade prevaleceu que em outubro eu não vou considerar que a maior probabilidade ainda é da gente ter um fechamento verde. Então, na minha opinião, a gente tem totais condições para isso, só que pensando ali em anos pré-halving, a gente teria, se mantivesse o equilíbrio, por exemplo, que a gente teve em 2015, tá? Foi 7,5 também. A gente teria um novembro e dezembro avermelhado. Então, eu chamo atenção para isso, mas a cartada da SEC não tem nada a ver com equilíbrios de ano pré-halving. A cartada da SEC é em outubro, porque você tem o julgamento do SBF, Sam Bankman-Fried, que é um dos caras que possivelmente detém ali maiores segredos de mercado. Por exemplo, se a Tether tem feito algo errado ou fez algo errado no passado, possivelmente esse cara sabe. E eu não sei o que ele irá comentar na data do seu julgamento. Começa no dia 4, mas ele é longo, tá? Ele vai durar até o início de novembro. Então, eu ficaria atento em relação a isso. Não vejo nada ali dentro do mercado cripto que possa causar uma maior desestabilização de preço ou um temor temporário, mas a grande questão que a gente tem que destacar também é que o suporte de 25 mil dólares vem funcionando muito bem, e mesmo que a gente perca temporariamente, essa força de final de ano que o Bitcoin tem demonstrado, para mim tem sido muito importante, ainda mais com a proximidade que a gente tem do halving em abril do ano que vem. Bom, família, por hoje é só. Eu espero de coração que vocês tenham curtido essas atualizações, não só da China, como também da SEC e essa reflexão sobre capital no mundo. Afinal, o Bitcoin tá aí para isso. Então, fico por aqui. Grande beijo, grande abraço, família. Até a próxima. Fui!